Olá, galerinha, belezinha? Estamos aqui mais uma vez, não é mesmo? E hoje o nosso objetivo é fazer uma revisão sobre os povos indígenas da América. Exatamente, né? Estamos aqui para resolvermos alguns exercícios. A nossa aula de hoje é exclusiva, né, para testarmos os nossos conhecimentos, ok? Então não se preocupem, né, com aqueles exercícios anteriores. Muitas vezes o professor ali passou rapidamente, uma vez que nós não tínhamos mais tempo para resolver detalhadamente, né? Por isso daí a importância de nós termos uma aula exclusiva para isso, ok? Então hoje nós vamos testar aí aquilo que nós aprendemos sobre os astecas, sobre os maias, sobre os incas e também sobre os povos indígenas do Brasil. Antes de mais nada, gostaria de ressaltar aqui, né, como vocês podem ver, nesse slide eu coloquei aqui para vocês o meu e-mail, exatamente, rafaelnascimentogomes@gmail.com, ok? Então qualquer dúvida, qualquer sugestão, né, qualquer crítica, pode me mandar um e-mail, ok? Então não hesite em mandar dúvidas para o professor, beleza? O e-mail eu uso quase que 24 horas, então sempre estarei aí para ajudá-los, belezinha? Bem, então, né, sobre os povos indígenas da América, não se preocupem, porque nós vamos revisar, exatamente, ok? E para começar a nossa revisão, nós precisamos lembrar que quando nós falamos desses povos indígenas da América, nós estamos falando dos povos pré-colombianos. E o que são mesmo povos pré-colombianos? Alguém respondeu aí, hein? Exatamente. São aqueles povos que já habitavam as Américas antes mesmo da chegada de Cristóvão Colombo, né? O primeiro europeu a chegar nesse imenso continente, né? No chamado Novo Mundo. Uma vez que, né, era de fato um mundo novo para os europeus. Ok? Então, quando nós falamos desses povos pré-colombianos, nós destacamos pelo menos três grandes civilizações: os astecas, os maias e os incas. Então vejam aí, apenas para lembrarmos geograficamente onde essas grandes civilizações viviam, né? Então quando nós falamos dos astecas, nós estamos falando principalmente ali da região do noroeste do México e América Central, na Mesoamérica, assim como os maias, né, que habitaram parte dessa região do México e América Central, onde hoje é Guatemala, Honduras, El Salvador e Belize. Já os incas, né, foram o grande império da América do Sul, né, ocupando toda a região andina ali, onde hoje seria Peru, Bolívia, Equador, Chile e até mesmo Argentina. Ok? Então nós vamos falar brevemente sobre esses três povos a partir de um quadro comparativo que o professor elaborou aí para vocês. Exatamente, galerinha. Mais uma vez, esse quadro comparativo entre esses três, né, principais povos pré-colombianos vai ajudá-los a compreender algumas semelhanças e algumas características diferentes, ok? Então é extremamente importante, por exemplo, ressaltar as características políticas, sociais, econômicas e religiosas, ok? Então, dica, sugestão para todos vocês: copiem esse quadro comparativo, né, no caderno, ou melhor, o professor disponibilizou para vocês lá no nosso site, ok? No nosso portal, nós temos aí esse material para vocês, belezinha? Bem, quando nós falamos de política, nós temos algumas semelhanças e diferenças. Por exemplo, tanto os astecas quanto os incas, eles organizaram politicamente um poderoso império, exatamente. E que império era esse, professor? Né? Era um império militar, era um império teocrático, onde política e religião estavam misturadas, ok? Então não se esqueça, quando nós falamos de astecas e incas, nós estamos falando de impérios teocráticos, onde nós temos um chefe político, religioso e militar. Exatamente. Já os maias, nós falamos de organização política em cidades-estados, cidades independentes, cidades que tinham seu próprio governo, tinham suas próprias leis, tinham seus próprios costumes, né? Muitas delas eram rivais entre si, mas elas também dialogavam, ok?
mas não formaram, né, um poderoso império tal como os astecas ou os incas. Não se esqueçam que os astecas não eram um império homogêneo. Embora eles tenham formado um poderoso império asteca a partir do século XIV, não é mesmo? Eles não formaram um império homogêneo. Por quê? Nós tínhamos diversos povos submetidos aos astecas ou mexicas. Bem, quando nós falamos de economia, aí sem dúvida alguma a base da economia desses povos é a agricultura. Exatamente, galera. Não se esqueça que a agricultura é a base da economia desses povos, belezinha? Então, quando nós falamos dos astecas, por exemplo, nós destacamos as famosas chinampas, que eram técnicas agrícolas bem avançadas, né? E que tinham o propósito de aproveitar aquela região úmida dos lagos, por exemplo. Então percebam o quão inteligentes eram esses povos para aproveitarem da melhor maneira suas características geográficas. Tal como os incas, por exemplo, que faziam né, os famosos terraços, ou a técnica do terraceamento para aproveitar aquela região de alta altitude, ok? Então percebam como a agricultura aí vai ter algumas diferenças, de toda forma é o que vai garantir a sobrevivência e a economia desses povos. No caso dos astecas, por exemplo, o milho, o feijão, o cacau, do chocolate e o algodão. No caso dos maias, principalmente o milho, e no caso dos incas, a batata e o milho, ok? Quando nós falamos da sociedade, essas sociedades eram estratificadas, eram hierarquizadas. Não nos esqueçamos do caráter hierarquizado dessas sociedades, ok? Então é sempre importante destacar que você tem grupos sociais diferentes, onde aqueles que estão mais próximos do imperador, por exemplo, no caso dos astecas e dos maias, dos astecas e dos incas, você tem mais privilégios. No caso dos maias, eles se organizavam em cidades-estados. Ainda assim, o chefe político, religioso e militar local, ele tinha ao seu lado ali nobres sacerdotes que também tinham privilégios, ok? Então, comerciantes, artesãos e até mesmo escravos, né, que eram guerreiros prisioneiros, muitas vezes estavam abaixo desses grupos sociais, ok? Bem, quando nós falamos de religião, é uma característica em comum entre todos eles, né? Porque todos eles eram politeístas. Mais uma vez, galera, politeísmo, né? A crença em diversos deuses. Então percebam que são povos que acreditavam em vários deuses, e diversos deuses tinham inclusive relações com a natureza. Então não é à toa, né, que isso se aproxima, por exemplo, daquela concepção de mundo, né, uma cosmovisão dos povos indígenas do Brasil também, ok? Outro aspecto interessante são os sacrifícios humanos, exatamente, ok? Então muitas vezes eles sacrificavam os seus deuses, né, guerreiros, inimigos, até mesmo ali chefes de tribos ou povos rivais. Era uma forma de você homenagear os seus deuses, ok? Um aspecto importante do fim dessas civilizações é uma observação e uma singularidade dos maias. Exatamente. Os maias, eles não entraram em contato com os europeus, com os espanhóis colonizadores, assim como os incas e os astecas foram dominados e colonizados pelos espanhóis. Seus impérios foram desestruturados, foram, né, duramente, né, de forma violenta, foram dominados pelos espanhóis colonizadores. Os maias, não. Por quê? Os maias, antes mesmo da chegada dos europeus, desapareceram. Eis o grande mistério dos maias. Tanto é que nós temos algumas hipóteses que eu até coloco aí para vocês. O esgotamento do solo, a deficiência alimentar de carne, conflitos entre tribos, né, epidemias entre o seu povo, né? Então há algumas hipóteses sobre o seu desaparecimento, né? O que há ainda hoje nessa região onde os maias viveram são povos descendentes dos maias, ok? Mas esses maias especificamente, que nós estamos falando lá do século XIV, eles foram extintos antes mesmo da chegada dos espanhóis, belezinha? Preparados? Vamos lá fazer alguns exercícios?
né? E daí antes disso, né, eu destaquei mais uma vez aí um mapa do Brasil com diferentes povos indígenas do Brasil, só para nós termos ideia que quando nós falamos de povos indígenas do Brasil, nós estamos falando de uma grande diversidade, né? Diversidade linguística, diversidade cultural, né? Diversidade de modos de vida, modos de ver o mundo. Você pesquisou aquelas lendas, aqueles mitos dos indígenas que eu pedi lá na aula passada, né? Viu como é interessante a visão de mundo deles, né? A origem do mundo, a criação do mundo, por exemplo, é muito interessante, galera. Assim como nós também tivemos diversos mitos, não é mesmo? Os gregos, os romanos, os egípcios, diversos povos, diversas civilizações ao longo da história tiveram também diversas formas de explicar o mundo. Ok? Os povos indígenas do Brasil não é muito diferente disso. Vejamos lá. Eu trouxe aqui algumas questões, algumas simples, outras mais complicadinhas para nós brincarmos. A primeira delas, galera, a primeira questão que eu trouxe aqui é sobre os astecas, exatamente. Bem, é o seguinte: os guerreiros constituíam um dos grupos mais importantes na civilização asteca. No início eram escolhidos entre os indivíduos mais corajosos e valentes do povo. Com o tempo, entretanto, a função de guerreiro começou a ser passada de pai para filho, e apenas algumas famílias privilegiadas mantiveram o direito de ter guerreiro entre os seus membros. Então é um texto do professor Leandro Carnal, A Conquista do México, né, destaca aí uma característica social dos astecas, né, uma vez que destaca o caráter guerreiro da sociedade e fala que esse poder era transmitido de pai para filho. Percebam, né, como o próprio enunciado da questão já nos ajuda a resolver, a responder o item, ok? Então vejamos lá. O texto faz referência à sociedade asteca no século XV, a qual era. Ou seja, qual era a característica aí correta sobre os astecas? É isso que ele está perguntando. A. Guerreira e sacerdotal, formada de uma elite política que governava, com tirania, a massa de trabalhadores escravos negros. B. Igualitária e guerreira, não conhecendo outra autoridade senão a sacerdotal, que também era guerreira. C. Hierarquizada e comunal, sendo dirigida por um Estado unificado e descentralizado que contava com um aparelho administrativo militar. E D. Hierarquizada e guerreira, visto que o imperador era ao mesmo tempo o general do exército asteca e o líder religioso. Então, galera, pensa aí. A, B, C ou D. Leia com calma, né? É o momento de você pausar o vídeo agora, tentar resolver, para depois ouvir os comentários do professor e a resolução da questão, ok? É assim que nós treinamos, é assim que nós aplicamos aquilo que nós aprendemos. Acertou quem marcou a letra D de doidinho. Exatamente, galera. Hierarquizada e guerreira, visto que o imperador era ao mesmo tempo o general do exército asteca e o líder religioso. Percebam que o texto destaca o caráter, né, guerreiro. Então a letra A tem dois errinhos aí. Não era uma elite política que governava, né? Nós tínhamos um líder central, não nos esqueçamos do imperador, e além disso você não tinha uma massa de trabalhadores de escravos negros. Letra B, não era uma sociedade igualitária, daí você já, né, eliminaria o item B. C, hierarquizada e comunal, sendo dirigida por um Estado unificado e descentralizado. Já está totalmente errado. Por quê? Né? Não era um Estado unificado. Lembre-se mais uma vez, os astecas eles se organizavam, né, em um Estado, né? Mas esse Estado, um império, melhor dizendo, ele reunia diversos povos subordinados. Então não era um império homogêneo, ok? Esses povos submetidos deveriam pagar uma série de tributos, de impostos para o imperador asteca, ok? Mas não era um Estado unificado, combinado? E o D, que é o item correto. Portanto, né, resolução alternativa D. Próxima questão, galerinha. Mais uma vez, nós estamos aqui com uma questão sobre os maias. Exatamente. Vejamos.
Os maias, assim como outros povos mesoamericanos, ficaram conhecidos por terem o sacrifício humano como uma prática muito marcante. A respeito dessa característica da civilização maia, selecione a alternativa correta. Letra A. Ou seja, o item está perguntando sobre uma característica religiosa, né, e social dos maias, ok? Em especial sobre o sacrifício humano. Com base nisso, vamos julgar os itens e marcar a alternativa correta. Letra A. Os maias realizavam sacrifícios humanos apenas na cidade de Tikal, um importante centro religioso. B. Os maias organizavam milícias de guerreiros com o objetivo de capturar governantes ou pessoas influentes de cidades inimigas para que fossem sacrificados em homenagem aos seus deuses. C. As vítimas sacrificadas não passavam por nenhum tipo de violência e humilhação, sendo mortas com um golpe fulminante na cabeça. Letra D. Os maias sacrificavam apenas animais para manter Inti, o deus Sol, satisfeito. E por último, letra E. Os sacrifícios humanos não eram aceitos por todos da sociedade maia. Isso gerou revoltas. Mais uma vez, dá um pause aí no vídeo e leia, né, mais atenciosamente, mais uma vez, o item, ok? Uma sugestão muito importante. Nós precisamos ler o comando da questão, né, pela segunda vez, assim como ler as alternativas, ok? Então, dê uma pausa aí, que o professor vai aguardar para comentar. Exatamente, galera. Né? Você marcou qual item? Está certo quem marcou a alternativa B de Belo. Exatamente. Os maias organizavam milícias de guerreiros com o objetivo de capturar governantes ou pessoas influentes de cidades inimigas para que fossem sacrificados em homenagem aos seus deuses. Percebam que era uma forma honrosa de você homenagear os seus deuses quando você capturava, né, grandes inimigos, inclusive chefes desses inimigos. Ok? A letra A. Os maias não realizavam sacrifícios humanos apenas na cidade de Tikal e não eram, né, um centro religioso, uma vez que os maias tinham vários centros religiosos, inclusive, né, eles se organizavam em cidades-estados. Não nos esqueçamos disso. Se as vítimas não passavam por nenhum tipo de violência, claro, eram mortas, né, eram sacrificadas. É um tipo de violência, sim. D. Os maias sacrificavam apenas animais? Não, também humanos. E a última, né, os sacrifícios humanos não eram aceitos? Claro que eram aceitos, né, era uma característica cultural e social, além de religiosa, dos maias. Bem, próximo item, um item, aí a resolução, mais um item sobre os maias. Os maias desapareceram antes mesmo da chegada dos colonizadores espanhóis. O desaparecimento dos maias ainda hoje é um grande mistério. Para responder estes mistérios, alguns historiadores e pesquisadores levantaram algumas hipóteses. Quais são essas hipóteses? Mais uma vez, galera, né, lembram lá quando eu falei do mistério do desaparecimento dos maias? Exatamente, uma questão fácil. Quais são essas hipóteses? Letra A. Chegada dos astecas a Yucatán no século XVI. B. Chegada dos colonizadores espanhóis. C. Disputa pelo poder entre os filhos de Montezuma, que era o imperador. D. Epidemias trazidas pelos espanhóis no processo de colonização. E E. Mudanças climáticas que afetaram as colheitas e a produção de alimentos e conflitos entre as diferentes tribos. Dá um pause aí, releia, né, e faça a alternativa correta. Marque a alternativa correta, ok? E aí, galera, A, B, C, D ou E? Exatamente, a alternativa é mudanças climáticas que afetaram as colheitas e a produção de alimentos e conflitos entre as diferentes tribos. A chegada dos astecas não foi um dos fatores que proporcionou seu desaparecimento, ok? A chegada dos colonizadores espanhóis muito menos. Lembre-se, os maias não entraram em contato com os colonizadores espanhóis. Por isso que também não pode ser a alternativa D, uma vez que os espanhóis não tiveram contato com eles, não levaram epidemias. Há uma hipótese sim de epidemias, mas epidemias entre eles e não trazidas pelos espanhóis. Embora essas epidemias tenham tido um papel importante na conquista dos astecas e dos incas, assim como dos povos indígenas do Brasil também, ok? E a alternativa C, não foi uma disputa entre os filhos de Montezuma, não, ok? Então, portanto, a alternativa é
é a melhor resposta. Ok? Bem, mais uma questãozinha agora, e sobre os Incas. O Império Inca, que corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru, chegou a englobar enorme contingente populacional. Cusco, a cidade sagrada, era o centro administrativo com uma sociedade fortemente estratificada e composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários do governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. A religião contava com vários deuses e a base da economia era a agricultura, principalmente o cultivo da batata e do milho. Olha só que interessante, né? Então é um fragmento de texto que descreve praticamente as principais características dos Incas. E daí ele pergunta o seguinte: a principal característica da sociedade Inca era... É isso que ele quer saber. Alternativa A: ditadura teocrática que igualava a todos. B: existência da igualdade social e da coletivização da terra. C: existência de imobilidade social, o que levou à composição da elite pelo mérito. E D: impossibilidade de se mudar de estrato social e a existência de uma aristocracia hereditária. Dá um pause no vídeo, releia o item e marca a alternativa correta. Vamos lá? Está certo quem marcou a alternativa D de dado. Impossibilidade de se mudar de estrato social e a existência de uma aristocracia hereditária. Mais uma vez, lembre-se que a sociedade desses povos, todos eles, era uma sociedade hierarquizada, era uma sociedade estratificada. No caso específico dos Incas, era impossível você ter uma mudança de grupo social, você ter uma mudança, né, ou ascensão social, ok? Além disso, havia sim, né, uma elite privilegiada, essa elite militar e elite de nobres, né, muito próxima ao imperador, e mantinham o seu grupo social, o seu poder, por meio da hereditariedade, ou seja, os seus filhos também teriam esses privilégios. Portanto, alternativa correta, D de dado. Mais uma questão aí sobre os Incas. Essa é tranquila. Estudamos sobre os Incas e a formação de seu poderoso Império Inca na América do Sul. O Império Tahuantinsuyo, exatamente. Lembra lá o nome do império? Sobre a sociedade Inca, é correto afirmar que o fato de constituir uma das mais significativas sociedades pré-colombianas tem como base a negação da cultura dos povos dominados. B. A sua economia tinha por base a agricultura, com a distribuição de terras pelo Estado e a prática do sistema de regadio. C. O que a diferenciava das demais culturas pré-colombianas era a ideia de uma sociedade igualitária. D. O comércio interno era significativo, por isso era a base da economia inca, e a sua cultura desapareceu com o processo da dominação espanhola. Marca aí, né, para você resolver essa questão. Essa é boa. Exatamente, você aí que marcou a letra B de bonito. Você acertou, ok? Galerinha, muitos podem ter marcado a alternativa E, mas lembre-se que a cultura inca, ao contrário da maia, por exemplo, ela não desapareceu. Ainda hoje, na região andina, nós temos diversos elementos culturais dos incas. Lembre-se que os incas formaram o maior império desses povos. O maior império, consequentemente, deixou um grande legado. Ainda hoje nós podemos encontrar em cidades como Cusco, Machu Picchu, elementos culturais dos Incas, ok? Então por isso que não é a alternativa E. No entanto, a B está correta porque a sua economia tinha por base a agricultura, com a distribuição das terras pelo Estado, né? Esse imperador tinha pleno poder e controle de fazer essa distribuição das terras, assim como a prática do sistema de regadio, da irrigação, ok? Mais uma vez, alternativa letra B de bola. O sistema econômico dos Incas estava centrado basicamente na agricultura, para tanto, fez-se necessária a construção de complexas estruturas de irrigação e manutenção de lavouras. Lembre-se, por exemplo, da técnica de terraceamento, os famosos terraços incaicos, ok? Bem, essa é só por curiosidade. Eu coloquei aí para vocês se lembrarem, né, do colonizador espanhol
dos Incas. Francisco Pizarro foi o conquistador responsável por derrotar o último representante dos Incas, isto é, dos chefes do povo Quechua, que habitava a região norte dos Alpes, na América do Sul. Em que ano esse representante foi derrotado e qual era o seu nome? Essa questão eu coloquei mais para nós aprofundarmos um dos aspectos da colonização espanhola, ok? Você não tem obrigação de saber datas tão específicas ou nome de personagens tão significativos nesse processo de colonização, mas é importante lembrar como se deu esse processo. De toda forma, só por curiosidade, a alternativa certa seria a alternativa A. Exatamente, em 1533, Atahualpa. Por quê, galera? Eu coloquei uma explicaçãozinha aí. Apesar de não ser considerado um verdadeiro Inca, ou seja, um governante herdeiro do Deus Sol, Atahualpa era filho de Huayna Capac, que foi morto em 1525. O Capac ele foi o último Inca a governar antes da chegada dos espanhóis, lembre-se disso. Mas antes de morrer, ele dividiu seu império entre seus dois filhos, o Huasca, herdeiro legítimo, e Atahualpa, que era o meio-irmão desse último. Então, após a morte do pai, Atahualpa ele desencadeou uma guerra civil contra o seu irmão, estabelecendo assim um domínio temporário sobre o império. Com isso, o que vai facilitar, por exemplo, a dominação dos espanhóis, uma vez que Francisco Pizarro ele tinha um povo, um império em conflito, um império fragilizado. E ele vai conseguir vencer Atahualpa definitivamente em 1533, executando. Ok? Então só efeito aí para nós aprofundarmos e discutirmos essa curiosidade. Bem, sobre os povos indígenas do Brasil. Verdadeiro ou falso? Primeira, cada povo possui uma cultura própria, isto é, línguas, crenças e um jeito típico de trabalhar, pensar, relacionar-se com a natureza e com outros povos. Certíssimo, galera. Foi exatamente isso que nós aprendemos quando nós falamos dos povos indígenas do Brasil, ok? Dica: se a primeira alternativa é verdadeiro, você já eliminaria de cara a alternativa D. Exatamente. Fazer exercícios também é descobrir uma estratégia para você estudar na hora de questões do tipo objetivo como essa, de questões de múltipla escolha. Então, é fazendo exercícios que nós aprendemos táticas, estratégias de resolução, ok? 2. As histórias e as culturas indígenas marcaram profundamente nosso jeito de ser, nossos hábitos, nossa língua. Certo ou errado, galerinha? Certo, ok? Percebam que a cultura, as histórias, elas contribuíram sim para a nossa cultura, para a nossa identidade brasileira. Ok? Mais um aspecto importante de nós, por exemplo, estudarmos sobre esses povos. Mais uma vez, se o item está verdadeiro, você já saberia a questão correta. Mas vamos ler os demais itens. 3. Comparando os povos indígenas entre si, percebemos que são todos iguais, por isso podem ser chamados de índios. Errado! Não são todos iguais! Não é mesmo? Nós destacamos que são diversos povos indígenas, mas não são iguais. Ok? E por último, quarta, as diferenças entre os indígenas podem ser percebidas, como por exemplo, nos seus traços físicos e nas línguas que eles falam. Os povos indígenas falam línguas diferentes umas das outras. Há pelo menos 180 línguas indígenas faladas no Brasil de hoje. Sim, nós falamos mais de 150, ainda é um número incerto, mas nós podemos considerar o item certo, ok? São essas línguas que significam também um modo de ser desses povos, dessas culturas indígenas. E por último, os povos indígenas também são semelhantes entre si, isto é, possuem características comuns que os diferenciam dos não indígenas. Certíssimo. Portanto, o item certo seria o item C. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Belezinha, galera? Achou difícil? Achou fácil? E para finalizar, eu trouxe aí
para finalizar, antes da questão desafio, eu trouxe uma curiosidade também sobre os povos indígenas do Brasil. Vejamos, são esses canibais que conheceram em Montaigne uma consagração duradoura, tornam-se a mar consciência da civilização seus juízes morais, a prova de que existe uma sociedade igualitária, fraterna, em que o meu não se distingue do teu, ignorante do lucro e do entesouramento, em suma, o da idade de ouro. Suas guerras incessantes, não movidas pelo lucro ou pela conquista territorial, são nobres e generosas. Com base nesse trecho acima, que se refere ao impacto que a figura de certos índios canibais brasileiros teve sobre os europeus no século XVI, em especial sobre o pensador francês Michel de Montaigne. Os índios canibais de que Montaigne teve notícia à época eram, ou seja, é uma pergunta muito específica, eu coloquei aqui por curiosidade. Esse grande intelectual francês se refere aos índios da tribo Tupinambá. Exatamente, são os índios do litoral, como nós destacamos lá na nossa aula sobre os povos indígenas do Brasil. Os Tupinambás são dos Tupis, e eles são esses povos que viviam aí no litoral. Eles eram os famosos canibais, exatamente, comiam carne humana, galera. Hoje nós não temos mais povos indígenas, canibais, ok? Interessante destacar que naquele momento da colonização europeia, isso vai ser visto com um caráter de selvageria, a visão do europeu acerca do indígena, obviamente, uma vez que era uma cultura totalmente diferente e impensável, inclusive, para os europeus, ok? Mas são esses canibais que serão, de certa maneira, mal vistos pelos europeus, que vão generalizar para todos os povos indígenas do Brasil. Todos eles serão vistos como selvagens pelos europeus, que se diziam ser civilizados, ok? Mas isso é uma visão etnocêntrica. Bem, eu tinha colocado aí para vocês mais uma questãozinha bem simples sobre os maias e incas. Você pode pausar, ler os itens. Essa aqui não tem nenhum mistério de certo e errado. A diferença, inclusive, que eu peço para você justificar os itens errados. E daí, pausa, faça o exercício, A, B, C, D e E, e confira logo após com a resolução. Combinado? Porque eu também deixei aqui para vocês uma questão desafio, galera. Esta questão desafio, como vocês podem ver, é do Enem. Mas, professor, a gente ainda está no ensino fundamental, sexto, sétimo ano. Por que a gente vai resolver uma questão do Enem? Galerinha, se vocês sabem o conteúdo, se vocês estudaram o conteúdo, não é mesmo? Revisaram o conteúdo, vocês são capazes de resolver qualquer questão sobre esses povos. Então coloquei aqui uma questão do Enem justamente para nós resolvermos, para nós discutirmos. Combinado? Então vou deixar aqui para você tentar resolver. Então pausa o vídeo, leia com atenção e confira aí a resposta logo adiante, ok? Logo depois dessa questão você tem a resolução. Combinado? Na próxima aula, nós vamos fazer mais uma vez uma revisão de alguns aspectos desses povos antes de nós começarmos um conteúdo novo. Combinado? Então, a nossa próxima aula, nós teremos uma revisão de exercícios dissertativos e não mais objetivos como esse. Belezinha? Tenta aí conferir, resolver essa questão. Dá pause e depois confira a resolução. Belezinha? Olha aí a resposta, mas se você não fez, não vale a pena. Galerinha, mais uma vez, keep calm, vamos estudar. Não deixem de estudar, não deixem de fazer os exercícios, não deixem de conferir as nossas aulas e em breve nos veremos. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço. Qualquer dúvida, mande um e-mail, belezinha? Está aí no nosso primeiro slide. Tchau, tchau, valeu!